se você pudesse reencontrar a emoção e a paixão que pensou ter deixado para trás? Neste vídeo, acompanharemos Cecília, uma mulher de 55 anos, que vive um romance inesperado com um amigo do filho. Prepare-se para uma história de descobertas, desejos reprimidos e a beleza de se permitir amar novamente. Fique conosco até o final e descubra como o amor pode florescer em qualquer fase da vida. Cecília sempre teve uma vida tranquila, cercada pelo amor da família e pelas dificuldades cotidianas que aceitava com naturalidade. Contudo, uma tarde ensolarada mudaria tudo. Enquanto seu filho, Rafael, decidiu ir ao mercado fazer compras, a campainha soou. Era Lucas, um jovem de 30 anos, amigo de Rafael. Ele entrou com seu sorriso fácil e um charme irresistível, vindo perguntar se Rafael havia deixado alguma encomenda. O clima na casa estava leve, e Cecília, mesmo consciente da diferença de idades, não pôde evitar sentir uma onda de curiosidade. Eles conversaram sobre trivialidades, o tempo, o esporte favorito de Rafael, e, em um momento impensável, sobre os desafios da vida adulta. A conexão entre eles começou a se estabelecer, um laço inesperado surgindo entre a beleza da juventude e a sabedoria da maturidade. Ele se sentou à mesa, e a maneira como seus olhos brilhavam ao falar despertou em Cecília uma sensação que ela pensava ter esquecido. O calor da conversa foi aquecendo o ambiente de tal maneira que seu coração pulou uma batida. Lucas fez uma brincadeira que a fez rir, e, quando riu, ela percebeu que ele a observava com um olhar intenso, como se estivesse nu ante seu olhar. O momento tornou-se quase mágico. A energia entre eles era palpável, e Cecília, por um instante, sentiu-se mais jovem. Era fácil esquecer, naquela atmosfera leve, que havia uma diferença de idade. As conversas tornavam-se mais profundas e, quanto mais ela o conhecia, mais complicada se tornava a maneira como via aquilo que estava acontecendo. Uma simples visita se transformou em um momento de descoberta, uma dança entre o familiar e o desconhecido. Com a conversa fluindo, Lucas mencionou que ele havia sempre admirado a maturidade e a elegância de mulheres como Cecília. Essa declaração a deixou lisonjeada, mas, ao mesmo tempo, alertou para o caminho que estavam trilhando. O toque sutil dos dedos enquanto ele gesticulava fazia seu coração acelerar. Ela notou que ele estava mais próximo, a proximidade reduzida entre eles criava um clima carregado de significados, desafiando limites e normas. À medida que o sol se punha, os tons quentes refletiam nos olhos de Lucas. Ela sabia que tinha que colocar um fim àquele encontro, mas cada palavra parecia a manter ali, em um momento íntimo e delicado. A ideia de que Rafael poderia voltar a qualquer momento se transformou em um sussurro distante, enquanto ela se entregava à conexão especial que se formava rapidamente entre eles. Foi quando, de repente, a porta da frente se abriu e o som familiar dos passos de Rafael ecoou pelo corredor. O coração de Cecília disparou, mas Lucas, com um sorriso quase cúmplice, sugeriu que eles se despedissem antes que ele voltasse. A proposta de um encontro casual a despertou o desejo de um próximo encontro, o desejo de explorar mais aquele sentimento novo e vibrante. Com um último olhar, que parecia guardar promessas silenciosas, Lucas saiu pela porta, deixando Cecília em um turbilhão de emoções. A mente dela estava uma tempestade de pensamentos sobre o que havia acontecido em tão pouco tempo. Ela sabia que aquilo era o começo de algo. Loucura? Talvez. Mas, a vida é feita de momentos e, naquele dia, um momento especial havia se revelado. Muitas perguntas sobre o futuro dançavam em sua mente, mas o que mais aprendia era a expectativa do inesperado. Os dias seguintes à visita de Lucas se tornaram um turbilhão de emoções para Cecília. Ela não conseguia parar de pensar na conexão que havia surgido entre eles. Cada detalhe da conversa ecoava em sua mente, desde o jeito como ele sorria até as palavras que deixaram uma marca indelével em seu coração. Cecília procurou distrair-se com as atividades cotidianas, mas a presença de Lucas tornava-se uma sombra constante em seus pensamentos. Assim, ela decidiu que era hora de buscar respostas. Em uma tarde ensolarada, resolveu que faria uma caminhada pelo bairro, esperando que um encontro casual com Lucas pudesse acontecer. O desejo pela companhia dele era uma chama que não se apagava. As flores começavam a brotar nas calçadas,
simbolizando tudo o que estava florescendo dentro dela. Ao chegar a uma pequena praça, sentou-se em um banco e deixou-se levar pelas lembranças daquela visita, imaginando como seria vê-lo novamente. O calor do sol em sua pele parecia refletir a luz que Lucas trouxera para sua vida. O tempo passou, e seu coração disparou quando ouviu uma risada ao longe. Era Lucas, que ao avistar Cecília, fez questão de aproximar-se com aquele mesmo sorriso encantador. O momento era mágico e, sem dizer uma palavra, Cecília soube que estava prestes a viver algo que transformaria sua existência novamente. Lucas aproximou-se, e o simples movimento de seus pés deslizando sobre o chão fez o coração de Cecília acelerar. A conversa fluiu naturalmente, como se o tempo entre a primeira visita e aquele reencontro não tivesse existido. Eles falavam sobre tudo e nada, como velhos amigos. Lucas tinha a habilidade de fazê-la rir, e quando Cecília percebia, suas risadas eram acompanhadas pelo calor de um olhar cheio de segredos e promessas. Conversaram sobre seus interesses, e Lucas fez questão de ressaltar como admirava a força e a determinação de Cecília. Para ela, aquelas palavras ecoavam como uma melodia. O ambiente ao redor desaparecia, dando lugar à única realidade que importava naquele momento, o vínculo especial que se formava. Enquanto conversavam, Lucas comentou sobre uma próxima festa que aconteceria na casa de um amigo em comum. O convite inesperado estimulou a imaginação de Cecília. Estar em um ambiente onde poderiam explorar ainda mais aquele afeto despertou seus desejos escondidos. Assim que as despedidas se aproximaram, a sensação de que algo especial estava prestes a acontecer tornou-se palpável. O olhar de Lucas tinha um brilho diferente, e Cecília percebeu que ambos estavam pensando o mesmo, um próximo passo naquela dança da descoberta. Sussurros de possibilidades flutuavam entre eles, enquanto a ideia de um novo encontro começava a tomar forma. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Cecília mal conseguia se concentrar em suas obrigações diárias, cada pequeno momento era uma contagem regressiva para a festa em que se encontrariam novamente. Era como se a vida dela tivesse ganhado um novo significado, aquele afeto que nascerá da forma mais inesperada. As lembranças da conexão profunda e da proximidade física tornavam-se uma garantia do que estava por vir. Quando a noite da festa finalmente chegou, Cecília fez questão de se vestir de uma forma que refletisse sua nova confiança. Escolheu uma blusa que acentuava suas curvas com sutileza e uma saia que a fazia sentir-se vibrante. Ao olhar-se no espelho, sentiu uma mistura de nervosismo e excitação percorrendo seu corpo. Era um momento de libertação, uma celebração de sua própria sensualidade. Ao chegar ao local da festa, o ambiente estava repleto de risadas e música, mas o coração de Cecília só buscava um olhar familiar. Quando Lucas apareceu, o mundo ao redor dela pareceu parar. Ele a observou com admiração, e, naqueles segundos, todo o resto desapareceu. A alegria da reunião fez com que toda a tensão se dissipasse, e uma conexão sutil, quase mágica, cresceu entre eles mais uma vez. Eles dançaram juntos, a música envolveu-los em uma atmosfera de cumplicidade especial, como se os dois estivessem em uma bolha, desconectados do resto do mundo. A festa prosseguiu, mas Cecília e Lucas estavam em seu próprio universo, compartilhando sussurros e gestos delicados que revelavam o laço que estavam formando. Em um momento de ousadia, Lucas segurou a mão de Cecília, levando-a a um canto mais reservado da casa. O lugar era tranquilo, e o peso da realidade parecia mais leve naquele espaço. Ela sentiu a energia entre eles crescer, um calor que parecia pulsar a cada segundo. Lucas olhou nos olhos dela, e Cecília pôde ler em seu olhar o fascínio que também sentia. Aquele momento foi uma dança entre o desejo e a razão, o apelo do novo e o medo do inexplorado. Eles trocaram sorrisos cúmplices, e, por um breve instante, esqueceram-se das consequências, envolvidos pelo que sentiam. Lucas incluiu gentilezas em suas palavras, ressaltando o quanto ele admirava o jeito de Cecília, descrito por ele como uma combinação de força e beleza. O elogio a tocou profundamente, e, segundos depois, eles se aproximaram ainda mais, permitindo que o ar ao redor deles se tornasse cada vez mais denso com promessas. O tempo parecia escorregar entre seus dedos à medida que o confronto entre a razão e o desejo se intensificava.
Um último toque suave nas mãos e um olhar profundo marcaram a despedida do encontro naquela noite, mas a certeza de que estariam juntos novamente era um tesouro guardado em seus corações. Enquanto se afastava de Lucas, Cecília sabia que tinha cruzado uma nova fronteira, deixando para trás distrações e abraçando a beleza do que poderia ainda vir, determinada a viver essa nova fase da vida intensamente. Após aquele encontro revelador, Cecília não conseguia tirar Lucas da cabeça. A ideia de ter se conectado com alguém mais jovem era ao mesmo tempo reconfortante e assustadora. Nos dias que se seguiram, ela se permitiu recordar os momentos que tiveram juntos, os olhares, as risadas, a química inexplicável. Ela começou a observar a rotina da casa com novos olhos, encontrando beleza nas pequenas coisas. Os dias se tornavam longos, e as tardes silenciosas pareciam um convite ao sonho. Cecília decidiu que precisava ver Lucas novamente, e um sentimento de euforia tomou conta de seu ser. O calor desse desejo a fez sentir-se viva. Com o coração acelerado, ela pensou em como poderia encontrar uma oportunidade para um novo encontro. Afinal, essa sensação nova de vida não poderia acabar tão rapidamente, se ela desejava mais momentos como aquele. Ao mesmo tempo, uma preocupação começou a crescer em seu peito. Como sua relação com Rafa poderia ser afetada? A ideia de que algo precioso poderia ser arruinado a deixou em conflito. Contudo, uma nova primavera florescia em sua vida e ela não queria deixá-la escapar. Uma tarde, com o vento suave sussurrando pela janela, Cecília decidiu que não poderia mais esperar. Ela se lembrou de que tinha o número de Lucas, anotado em sua agenda. Com hesitação, ela pegou o telefone, as mãos ligeiramente trêmulas. Tinha medo da resposta, mas a atração por Lucas era mais forte. Ela ligou e, para sua surpresa, ele atendeu imediatamente. O tom de sua voz, caloroso e animado, acendeu uma luz no coração de Cecília. Eles conversavam, como se o tempo naquelas horas distantes nunca tivesse causado separação. Ao final da ligação, Lucas sugeriu um encontro, um caminhar casual no parque. Cecília sentiu uma onda de alegria e nervosismo. A expectativa pulsava dentro dela como um tambor. Nos dias que se seguiram, ela preparou-se com muito cuidado para esse encontro. Desde a escolha da roupa, que refletia sua elegância e também um pouco de juventude, até os pequenos detalhes, como um perfume especial, cada elemento a deixava mais animada. E, ao se olhar no espelho, Cecília percebeu que a mulher que ali estava era a manifestação de anos de experiências e anseios que agora, finalmente, poderiam ser vivenciados. Chegou o dia do encontro no parque, e Cecília sentiu seu coração dançar em seu peito. Ao encontrar Lucas, a sensação de familiaridade logo a envolveu. Ele estava radiante, com um sorriso que iluminava seu rosto e um olhar que parecia buscar nos olhos de Cecília tudo o que havia de especial nela. Enquanto caminhavam, conversando sobre diversos assuntos, a tensão entre eles aumentava e uma conexão singular se estabelecia. Os olhares se cruzavam, como se o tempo ao redor parasse. O toque casual de suas mãos ao se cruzarem fez o coração de Cecília acelerar ainda mais. Eles pararam em um banco para admirar a paisagem e, naquele momento, Lucas se aproximou. O mundo ao redor desapareceu, e a única coisa que importava era a presença um do outro. O ar parecia carregado de faíscas, e Cecília sentiu o desejo pulsar. Ele segurou suavemente a mão dela, e essa simples ação a fez sentir que ali estava algo especial, uma cumplicidade inusitada. Os sussurros dos pássaros e o farfalhar das folhas criavam uma trilha sonora natural para o que parecia ser um instante suspenso no tempo. Era um momento de pura conexão, onde as barreiras da idade se tornavam insignificantes diante da intensidade do que vivenciavam. Cecília e Lucas continuaram a explorar esse novo espaço entre eles. Ao longo do caminho, conversas leves se tornavam confidências profundas. Compartilharam sonhos, desejos e experiências passadas, se conhecendo cada vez mais. A cada riso, a cada palavra, a curiosidade e a atração só aumentavam. Eles chegaram ao lago do parque, cujas águas refletiam o céu azul e os contornos das árvores. Lucas, impulsionado pela atmosfera mágica, sugeriu que fizessem uma pausa ali. Eles se sentaram à beira da água, e as conversas fluíram como as ondas suaves.
Em um gesto ousado, Lucas se inclinou e, com a delicadeza de quem cuida do mais precioso, tocou o rosto de Cecília. O momento foi eletrizante. A conexão estava ali, ao alcance das mãos, e os olhares trocados se transformaram em promessas silenciosas. O calor do toque dela ao sentir a palma dele no rosto desencadeou uma onda de emoções que lembrou a Cecília o que era estar verdadeiramente viva. Com o coração acelerado, ela sabia que essa nova relação já começava a mudar sua vida. Uma nova fase estava prestes a se abrir, e as expectativas pulsam como ecos de um novo começo, despertando nela uma ousadia que há muito não sentia. E assim, à beira do lago, enquanto o sol começava a se pôr, ela percebeu que estava se entregando a algo que poderia se transformar em um lindo capítulo de sua vida. À beira do lago, a energia entre Cecília e Lucas era palpável. O sol se punha, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados, enquanto as águas do lago refletiam as cores vibrantes do entardecer. A atmosfera estava carregada de promessas, e Cecília sentia seu coração acelerar. O toque delicado de Lucas em seu rosto tinha deixado uma marca indelével, e ela se sentia como se estivesse flutuando em uma nuvem de felicidade e expectativa. Lucas a fitou com um olhar intenso, quase devorando cada detalhe dela. A proximidade deles tornou-se irresistível, e, sem pensar, Cecília inclinou-se, sentindo que aquele momento era único e precioso. Sem palavras, eles compartilharam um selinho suave, um toque de lábios que era como uma sinfonia de emoções. Era mais do que um simples gesto, era a confirmação de que tudo o que sentiam vinha de um lugar profundo e sincero. Após aquele breve encontro, Cecília se afastou, um pouco tímida, mas ao mesmo tempo cheia de alegria. O sorriso de Lucas a encorajou a continuar a explorar aquele laço que se formava entre eles, e a certeza brotou dentro dela de que aquela conexão valia a pena. Com a tarde se convertendo em noite, Cecília e Lucas decidiram continuar a caminhada, suas mãos entrelaçadas de maneira quase automática, como se já estivessem dançando juntas há anos. Eles se dirigiram para uma trilha cercada por árvores que pareciam sussurrar segredos antigos. O frescor da brisa da noite trazia um novo alívio em sua pele, enquanto o mundo ao redor parecia se apagar, deixando apenas os dois e a conexão que florescia entre eles. Durante a caminhada, conversaram sobre tudo e nada, mas, naquele momento, tudo fazia sentido. Cecília, repleta de vida, falou sobre suas experiências, suas travessuras nos tempos de juventude, e Lucas, com seu jeito encantador, a encorajava a continuar. A troca de experiências se transformou em risos e olhares cúmplices. Mais do que palavras, as expressões e gestos que trocavam diziam tudo. Ao chegarem em um mirante que oferecia uma vista deslumbrante da cidade, a intensidade do momento aumentou ainda mais. Poder ver a cidade sob as luzes noturnas parecia um sinal do novo caminho que estavam prestes a trilhar juntos. Lucas, então, envolveu Cecília em um abraço, e ela sentiu o calor de seu corpo contra o dela. Era como se o universo estivesse conspirando para que aquele momento fosse perfeito. Quando finalmente decidiram retornar, o clima de cumplicidade só se intensificava. O sorriso de Cecília era um reflexo da felicidade interna que ela sentia. A experiência mágica daquela noite havia despertado nela emoções que ela pensava ter esquecido. Enquanto caminhavam, Lucas comentou sobre a importância de aproveitar cada momento e viver a vida com intensidade. Suas palavras ressoaram nas profundezas de Cecília, fazendo-a refletir sobre o que realmente desejava para si mesma. Ao se aproximarem de casa, Lucas parou e olhou para Cecília, como se quisesse dizer algo que não conseguia encontrar palavras. O olhar dele era profundo e verdadeiro. Ela percebeu que estava sentindo algo forte por ele, uma atração que ia além do físico, era uma conexão emocional, um laço que se formou entre duas almas que buscavam compreensão e companhia. E quando mais uma vez se inclinaram um para o outro, os corações acelerados e a respiração entrecortada estavam carregados de expectativa. O mundo ao redor deles se desvanecia, e a única coisa que importava era aquele instante, em que a magia estava prestes a acontecer mais uma vez. Chegando à porta da casa de Cecília, a sensação de expectativa alcançou seu clímax. Era como se as estrelas no céu tivessem alinhado exatamente para aquele momento. A noite estava tão envolvente que Cecília hesitou mais do que uma vez em deixar Lucas partir.
Ele, por sua vez, estava ciente da tensão no ar e parecia hesitar também, como se cada um estivesse esperando pelo próximo passo. E, em um passo ousado, Lucas tomou a iniciativa. Ele puxou Cecília para mais perto e, nesse momento intenso, seus lábios se encontraram novamente. O beijo que trocaram agora era mais profundo, cheio de promessas e sonhos. Elas se perderam na intensidade do toque, esquecendo-se do mundo exterior e permitindo que a conexão que tinham os guiava. Lucas acariciou delicadamente o rosto de Cecília, e a sensação do toque fez com que seu coração disparasse. Com um sorriso que mais parecia uma declaração, ele propôs que aqueles momentos se repetissem, que aquele laço que estavam formando não fosse interrompido pela realidade do dia a dia. O que começou como uma visita inocente se transformou em uma nova perspectiva amorosa, e Cecília percebeu que estava em um crossroad de sua vida, onde cada escolha que fizesse poderia levá-la a um novo e excitante futuro. Com o coração cheio de euforia e um sorriso confiante no rosto, ela concordou, pronta para descobrir os novos horizontes que se abriam à sua frente. A vida é repleta de momentos inesperados que podem nos levar a novas descobertas e conexões. O amor e a atração não têm limites de idade, e cada período da vida traz oportunidades de se sentir vivo novamente. É fundamental abraçar essas experiências, mesmo que desafiem as normas sociais. Compartilhe conosco qual história você gostaria de ouvir a seguir. Estamos ansiosos para saber quais temas ou personagens despertam seu interesse. Você acredita que a diferença de idade pode ser uma barreira para o amor ou uma oportunidade de enriquecimento mútuo? Quais são suas opiniões sobre relacionamentos que desafiam as convenções? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo, onde traremos mais histórias emocionantes e inspiradoras.